Bom dia. Nós estamos dando início agora à mesa redonda número 7, com o título de O Pré-Sal e o Desenvolvimento Econômico do País. Evidentemente é um assunto do maior interesse, da maior atualidade, provavelmente o tipo do assunto em que há uma necessidade muito grande de informações, né? Nós pensamos muitas vezes que temos as informações suficientes para fazer um julgamento abalizado de assuntos como esse, mas na realidade nada melhor do que contar com dois especialistas que já militam há algum tempo nessa área. Do meu lado esquerdo eu tenho o Dr. Luiz Fernando Gutmann, engenheiro químico, especializado em planejamento energético, com cursos no exterior, uma longa lista de passagens em cargos diferenciados dentro da Petrobras, desde os de chefe do setor de estudos econômicos, mas mais importante do que tudo, hoje o Dr. Gutmann, ele coordena o grupo de discussão dos impactos do novo marco regulatório do pré-sal. Então, certamente, uma pessoa que pode nos esclarecer uma série de dúvidas que certamente nós temos. Do meu lado direito, eu tenho o Dr. José Mauro de Moraes, economista, com mestrado pela UNB, economista do IPEA de longa data, desde 75, com vários trabalhos publicados sobre crédito, programas governamentais e uma longa história de estudos sobre questões de inovação tecnológica e também uma longa dedicação ao setor de petróleo. A minha sugestão é que nós façamos uma coisa bastante operacional. Vou passar inicialmente a palavra ao Dr. Gutmann para fazer uma exposição de 30 minutos, a que seguiria uma do Dr. José Mauro de Moraes. Eu daria uma espécie de um fecho muito rápido e daí nós passaríamos direto às perguntas, às indagações da plateia. Dr. Gutmann, é sua vez. Está funcionando? Alô. Obrigado, professor Tolosa. Agradecer, em primeiro lugar, a organização do evento, pelo convite feito para a gente conversar um pouco com os participantes desse evento sobre a questão do pré-sal, o novo marco regulatório que está sendo discutido no Congresso Nacional. E é claro que, se durante a minha apresentação eu falar de algum conceito, alguma palavra que alguém não conheça, interrompe imediatamente para não prejudicar o entendimento da questão, né? Como o professor Tolosa falou, para a gente formar opinião sobre algum assunto, principalmente um assunto que não é uma ciência exata, né? Depende muito da quantidade de informações que a gente tem, mas depende também da nossa visão de Estado, qual é o papel do Estado na economia, qual é a importância de uma grande empresa estatal, principalmente no setor petróleo. Então, é a quantidade de informações que a gente tenta trazer à sociedade, mas tem um pano de fundo que é uma questão de ponto de vista do papel do Estado e como deve ser o modelo de desenvolvimento escolhido por uma nação, né? Então, nós vamos falar sobre uma história que começou há mais de 100 milhões de anos atrás. Eu vou pedir para o professor Tolosa, quando faltar 5 minutos, me avisa, porque aí eu vejo em que ponto que eu estou e acelero um pouquinho, tá? E essa apresentação eu estou deixando aqui com a organização e no final tem o meu e-mail. Quem quiser cópia da apresentação é só me pedir por e-mail que eu envio com o maior prazer. Tá, a primeira pergunta é por que estamos aqui, né? Por que foi necessário um novo marco regulatório, né? Porque, fruto de esforços exploratórios, se descobriu uma quantidade de petróleo que nós vamos mudar, com certeza, de patamar de reservas de petróleo de em torno de 13, 14 bilhões de barris para algo acima de 50 bilhões. Então, é outro mundo de petróleo que nós estamos falando, e junto com o petróleo sempre vem o gás natural,
que é a parte mais leve do petróleo. Para quem estudou, todo mundo aqui estudou química, achou que nunca mais ouviu falar em metano, etano, propano, né? A parte mais leve do petróleo são aqueles hidrocarbonetos, o etano, o propano e o metano, que vão compor o gás natural. Então, sempre que você encontra petróleo, tem que encontrar gás natural junto. Né? Então, ainda no título, por que estamos aqui? Porque esse novo mundo vai ter consequências grandes sobre recursos para os estados, para o município, para a nação brasileira, em termos dos royalties que são pagos. Lembrando que existe uma grande confusão de royalties, as pessoas acham que royalties é um dinheiro que uma empresa que está explorando ou produzindo petróleo, essa empresa paga ao Estado para mitigar os impactos ambientais daquela exploração. Não é isso. Né? O royalties é um dinheiro que os estados e municípios recebem para poder preparar a sua infraestrutura, hospitais, estradas, escolas, para receber aquela quantidade de pessoas que vão vir morar ali, que vão transitar por aquela região. No caso de impactos ambientais, a empresa tem que pagar multa, tem que cobrir aqueles impactos. Por exemplo, no acidente da British Petroleum, agora no Golfo do México, o custo de mitigação desses impactos tem que ser cobrado da BP, não é o royalties que ela pagou, que dali a gente vai tirar o dinheiro para recuperar os mananciais, pagar os pescadores, etc. Royalties, então, é um dinheiro que é dado para, em tese, né, a definição de royalties é isso, para que aqueles municípios que vão sofrer um impacto social, socioeconômico, da presença de uma grande indústria de petróleo ali, possam se preparar, sua infraestrutura, por exemplo. E, no caso, participação especial é quando você tem um campo de petróleo muito grande, aí se cobra um valor um pouco maior daquela empresa que está produzindo. E é fundamental, quando a gente fala em petróleo, eu trago esse slide, porque muita gente acha, o petróleo não está acabando, por que a gente ainda está discutindo petróleo? Nós já estamos usando as alternativas, né? Desde que eu me formei, há quase 40 anos atrás, que o petróleo vai acabar daqui a 40 anos. Se você perguntar para alguém da área de petróleo, quando acaba o petróleo? Daqui a uns 40 anos. Sempre é daqui a 40 anos, e nunca chega esse final dos 40 anos. Porque, às vezes, se confunde com o conceito, que é o chamado conceito da relação reserva e produção. Só como exemplo, se a nossa produção é em torno de 2 milhões de barris por dia, eu estou na tua frente aqui? Ele fala, atrás ele falou que estou. Então, eu vou caminhar, de vez em quando fico na frente de alguém, mas aí... se a produção, 2 milhões de barris e reservas, 13 bilhões, se eu dividir reserva pela produção e número de dias por ano, eu tenho 18 anos. Não significa que o petróleo acaba daqui a 18 anos. Significa que as reservas que eu tenho hoje são suficientes para atender durante 18 anos essa produção. Mas, nesse período, eu vou continuar a explorar, vou encontrar petróleo, né? Não vai acabar daqui a 18 anos. É como se fosse uma variável estratégica para garantir a minha tranquilidade em termos de insumos para a economia. No mundo, esse número é em torno de 43 anos. Não vai acabar o petróleo daqui a 43 anos, porque vai se continuar o esforço exploratório, vai encontrar mais petróleo. Se ele subir de preço, vai viabilizar a exploração em lugares mais difíceis. Nos Estados Unidos é 5 anos, e no Oriente Médio é mais de um século. Né? Essa diferença que é o pano de fundo de grandes conflitos. Os Estados Unidos têm o petróleo no seu território suficiente para atender apenas 5 anos da sua produção. Então, ele tem que garantir petróleo de outras regiões. Por exemplo, Venezuela, ele importa petróleo da Venezuela. Por exemplo, Oriente Médio, daí tem que ter as Forças Armadas no Oriente Médio para garantir a importação desse petróleo. E tudo isso considerado um fator de recuperação. O que é fator de recuperação? Muita gente acha que o petróleo está como se fosse um lago, uma piscina assim debaixo da terra. Não é. Nas rochas, ditas rochas reservatórias, é como se fosse uma esponja, e o petróleo está ali no meio dessa rocha, pronto para migrar para um lugar que tenha pressão menor. Então, quando você bota um tubo de perfuração, aquele petróleo escoa e sobe pelo tubo, até atingir o equilíbrio de pressões. Mas você não consegue recuperar todo aquele petróleo, depende da quantidade que tem lá dentro, do tipo de rocha. Então, o número típico de recuperação é 35%. Não significa que todos os campos sejam 35%, tem campo de 10% até 40%.
Mas eu não tiro todo o petróleo. Por exemplo, eu tiro só 1/3 do petróleo que está ali dentro. Se o petróleo aumentar muito de preço, eu vou começar a inventar, a criar novas tecnologias para aumentar o fator de recuperação. São as chamadas recuperações secundárias, terciárias, etc. São artifícios ou tecnologias que eu faço para você aumentar a pressão na rocha reservatório e esse petróleo, junto com o gás natural, sempre, esse petróleo migrar para a atmosfera. Então, nós estamos falando de uma reserva em torno de 13, 14 bilhões, e agora, com o pré-sal, vai mais de 50. Então, esse período que a gente tem de disponibilidade com o que a gente já conhece de petróleo no país é mais de 50 anos aqui. Então, nós estamos tranquilos com relação a ter insumo para garantir a demanda das nossas refinarias para produzir os derivados que o Brasil precisa. Quando eu digo estamos tranquilos, desde que, e aí nós vamos chegar ao marco regulatório, desde que a gente tenha controle sobre a velocidade de exploração desse petróleo. Se a gente permitir que esses 50 bilhões, ou 60 ou 70 bilhões, sejam explorados de uma forma muito rápida, talvez a gente, em pouco tempo, perca a condição de transformar esse petróleo em produtos refinados, em petroquímicos, na indústria farmacêutica, etc. Então, como vão ser explorados esses 50 bilhões, essa é a motivação do novo marco regulatório. O sumário que a gente vai falar tem que lembrar dos aspectos geopolíticos, né? No mundo, isso tem a ver com o que eu disse antes, que o petróleo não está acabando daqui a 10, 20, 30 anos. O cenário da Agência Internacional de Energia estima que, em 2030, a gente vai ter de petróleo e gás natural, 52%, e mais quase 30% de carvão, que é mais de 80% de energia com base no carbono. Estão emitindo CO2, etc. Porque é muito difícil você substituir o petróleo. Quando a gente pergunta qual é o substituto do petróleo, vamos lá, quem pergunta? Ele falou energia nuclear. Oi? O álcool. Vamos pegar esses dois exemplos. Vocês falaram de substitutos de alguma atividade ou algum derivado do petróleo, não do petróleo como um todo. O álcool substitui a gasolina, o diesel. A energia nuclear serve para você gerar energia elétrica, mas, por exemplo, todo mundo aqui já tomou aspirina. A aspirina vem do ácido acetil salicílico, né, AAS, que é produzido do ácido salicílico, que é produzido do fenol. Aí vocês lembram da química. Fenol é aquele benzeno com OH pendurado. E o benzeno vem do petróleo. Então, a aspirina vem do petróleo. Então, são mais de 2.000 produtos que vêm do petróleo. Você substitui algumas atividades e alguns derivados do petróleo. Mas a gama de produtos feitos pelo petróleo, hoje a gente não tem substituto. Então, é difícil você imaginar um futuro a médio prazo sem você ter o petróleo ainda. No Brasil, você ainda vai ter, em 2030, apesar do Brasil ter uma matriz energética considerada uma das mais limpas do mundo, limpa no sentido de emissão de CO2, gás carbônico, em 2030 ainda estima 43% de hidrocarbonetos, que é petróleo e gás natural. Sendo que a evolução da matriz depende de uma série de fatores, aqui algumas são decisões do governo, se vai investir em centrais hidrelétricas grandes ou pequenas centrais hidrelétricas, a usina nuclear no Nordeste, e uma série de definições tecnológicas ou econômicas ou decisões do governo. Por exemplo, fusão nuclear, vai ter ou não fusão nuclear a um custo competitivo a curto prazo, são coisas que podem alterar aquela matriz energética que nós colocamos. Mas o fato é que hoje, se a gente tem em torno de 83 milhões de barris por dia, e os campos que a gente tem descoberto hoje, eles estão declinando, né, vai acabando aquele petróleo, fruto do fator de recuperação, eu tenho que encontrar petróleo e gás natural para atender a demanda de, por exemplo, 2030, dependendo de qual cenário eu estiver pensando, de alto crescimento, baixo crescimento, etc. Né? E o grande conflito internacional eu tenho alguns países, esse aqui em azul, Arábia Saudita, Rússia, Irã, etc.,
que são grandes produtores, mas sobra petróleo. Então, não são os grandes consumidores. E, em vermelho, os grandes consumidores que têm um déficit de petróleo. Por exemplo, os Estados Unidos, déficit de quase 13 bilhões de barris por dia, 3 milhões de barris por dia. Então, esse é o grande conflito, e o Brasil está numa situação privilegiada, principalmente com a descoberta do pré-sal. Tem grandes reservas e tem um grande consumo de petróleo. A pergunta é, nós vamos ser exportadores ou não? Isso tudo é o pano de fundo para a gente chegar ao marco regulatório e as grandes modificações que ele traz. O sistema petrolífero do pré-sal. Há milhões de anos atrás, o continente Gondwana, né? Porque há mais tempo atrás, antes era um continente só, que se chamava Pangeia. Depois, África com a América do Sul formavam um continente. Eles começaram a se separar, que os continentes estão sempre em cima de chamado placas tectônicas. Quem é geólogo conhece bem isso, né? As placas estão se movendo, e então começaram a separar. As águas do mar entraram aqui, começou a depositar sal, formavam alguns lagos, esse lago evaporava, o sal ficava sedimentado, os continentes iam se afastando, então foi acontecendo isso aqui. Foi separando até chegar hoje. Não significa que está parado. Continua a se mover, como curiosidade, aqui estão se afastando a 33 milímetros por ano. É pouco tempo por ano, mas em milhões de anos começa a fazer efeito no mapa mundial. E nessa separação, então, com o depósito do sal, aqui está o sal depositado, aqui embaixo as rochas prévias, que eram do continente, do Gondwana, e depois que nos lagos se a água evaporava, o sal depositado, e aqui em cima as rochas ditas do pós-sal. Então, quando a gente fala em rochas do pré-sal, são essas aqui embaixo, que estão debaixo do sal. É importante a gente ver que o depósito de sal não tem a mesma espessura. Isso é fundamental para a gente entender a formação do petróleo, né? Então, aqui tem algumas depressões chamadas janela de sal. Então, aqui presta atenção que vai ter um dinamismo na figurinha. Então, o petróleo formado lá embaixo passa pela janela de sal e veio aqui para cima. Essas rochas aqui em cima são as rochas onde a gente encontrou petróleo nas últimas décadas. São as rochas ali da Bacia de Campos, Bacia de Santos. Aqui em cima tem o mar, né? Tem 2 quilômetros d'água, depois mais 1 a 2 quilômetros de rochas. Aí pode ter 2 mil metros de sal, depois 4 mil metros até aqui embaixo. Então, nós estamos falando de quilômetros e quilômetros, né? E do pré-sal. Agora vocês imaginem, então, o sal com um selo, como se fosse aqui um selo, uma camada bem espessa, podendo chegar a 2 quilômetros, e aí, o que acontece? Gerou aqui embaixo, mas não teve passagem, porque não estava debaixo de uma janela de sal. Esse daqui é o famoso petróleo do pré-sal, tá? Que, em termos de geração, ele foi formado no mesmo tempo que o petróleo que a gente tem descoberto, do pós-sal, mas uma parte dele conseguiu migrar e outra parte não. São esses petróleos aqui que a gente está encontrando, e cada semana se encontra mais, né? A gente não tem ideia da quantidade de petróleo que pode ter aqui. Pode ser uma área muito maior que Bacia de Campos, Bacia de Santos. Então, o que a gente está falando, quando a gente fala de área do pré-sal, esse polígono azul, que é chamado no jargão aqui do petróleo, a picanha do pré-sal, quando ouvirem no jornal, encontraram mais um poço na picanha do pré-sal. Essa área azul aqui. É uma área de quase 150 mil quilômetros quadrados, sendo que 28% delas já foram concedidos pelo marco regulatório vigente até hoje. Até hoje, depois que caiu o monopólio, em 97, a gente vai falar rapidamente sobre isso, como são oferecidos os blocos de petróleo. A Agência Nacional de Petróleo escolhe uma área e faz um leilão, qualquer empresa do mundo pode entrar naquele bloco, pagando o que se chama o bônus de assinatura. 28% dessa área já foi concedida sob essa forma, com a Agência Nacional de Petróleo. Foi quando o governo viu que é muito petróleo, então vamos para tudo, não vamos mais fazer leilões dessa área
do pré-sal. Esses 72% que faltam, nós vamos rever, vamos fazer uma outra lei. Isso por quê? Porque eu estava se encontrando, o Campo de Tupi, que pode ter até 8 bilhões de barris. Eu falei antes que as nossas reservas são de 13 a 14. Só um campo da área do pré-sal, já concedido, em torno de 8 bilhões. É muita coisa. O outro campo, 4 bilhões, o outro com quase 2. Na área toda do pré-sal, que vai desde Vitória até Florianópolis, taxa de sucesso é número de poços em que eu furei, em que encontrei petróleo, dividido pelo número de poços perfurados. Tá? Então, quanto que eu realmente encontrei hidrocarbonetos, petróleo e gás numa quantidade economicamente viável, né? É 87%, que é altíssima se você comparar com a média mundial, que é 25% a 30%. No mundo, em média, você tem que furar 3 a 4 poços para encontrar um com petróleo. Daí vocês veem como não pode ser qualquer empresa que faça isso. Nós estamos dizendo de poço que custa 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Furou, deu seco, aí eu tenho dinheiro para furar mais um. Lá pelo terceiro ou quarto eu vou encontrar alguma coisa, que tem que compensar todos os furos secos que eu dei antes, né? E na bacia de Santos, que é a parte inferior ali do pré-sal, daquela picanha, é 100%. Todo furo que a Petrobras fez ali encontrou. Foi por isso que o governo disse, porque não tem mais risco quase nisso. Por que eu vou fazer leilão para outras empresas se o risco é quase zero? Vou ficar aqui com a empresa estatal. Por isso que eu falei no início que tem muito a ver com o papel do Estado, o papel da empresa, estilo de desenvolvimento. E aqui embaixo eu já coloquei 2 campos que foram anunciados semana passada, um de Franco com 4,5 bilhões de barris e o outro 4,5 bilhões de barris. É muita coisa mesmo que está se encontrando. Por isso que tem que ter um novo marco regulatório. Aqui a evolução das reservas, né, hoje, só com 3 campos, Tupi, Ari, Parque das Baleias, já mais do que dobra a nossa reserva. E aí tem um conflito que pode acontecer. Esses blocos estão muito distantes do continente. Será que estão dentro da nossa zona econômica exclusiva de 200 milhas? Essa é a pergunta, né? Então, aqui a distância dos campos, 162 milhas, 155. O Brasil está levando para a ONU um pedido para aumentar a nossa soberania sobre os recursos naturais até 350 milhas. É um pedido que está em discussão. Se você entrar no site da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, vocês vão ver que tem dezenas de pedidos. Imagine aquelas ilhas lá na Oceania, na Ásia, que aquelas ilhas que se você botar 200, 300 milhas, esbarra em outro país, é Nova Zelândia, Austrália, Samoa Ocidental, está cheio de ilhazinha independente. Então, a questão de soberania sobre a exploração no mar é bem complicado. No nosso caso, parece que é fácil, porque tem 200 milhas. Se eu passar para 350, não vou encontrar nenhum outro país, mas vou encontrar, talvez, petróleo. Isso pode causar a cobiça de outros países, né? Então, nós temos essa grande preocupação de tentar passar de 200 para 350. Só que, quando a gente diz que o Estado tem soberania com relação à exploração até 200 milhas, é fundamental a gente entender que os Estados Unidos reconheceram as 200 milhas, mas não foi ratificado pelo Congresso americano. Então, reconheceu entre aspas. Tá lá, os Estados Unidos reconhecem as 200 milhas, mas tem que passar a ratificação no Congresso americano, que não passou até hoje. Então, se nem as 200 milhas foram reconhecidas formalmente pelo Congresso americano, muito menos as 350 milhas, muito menos sabendo que tem a quantidade enorme de petróleo. Só estou levantando a questão para cada um refletir sobre consequências que isso pode ter. A evolução histórica da legislação do petróleo, desde a criação do petróleo. Aqui tem um ponto que é fundamental, quando teve a Lei 9478 em 97, que foi a lei que acabou com o monopólio da Petrobras. Espera aí, porque às vezes houve a rodada zero. O que é a rodada zero? Esse ponto é importante para a gente entender o que está por trás da nova regulamentação. A Petrobras era a única executora do monopólio estatal do petróleo. Então, quando acabou, a Agência Nacional do Petróleo chegou para a Petrobras e disse, olha, os campos que você já está produzindo são seus. Também seria o fim da picada se ela quisesse estar até os campos em produção. Mas os campos que estão em exploração, você tem que provar que tem a capacidade financeira para desenvolvê-los. Se não provar, eu vou querer esses campos para fazer leilão, licitação sobre eles. Então, a decisão era da ANP.
Com isso, o que aconteceu? Aqui tem a Lei 9478, o artigo 32 ratifica os direitos da Petrobras sobre os campos em produção, e o outro diz, olha, descobertas comerciais, mas que você ainda está investindo na exploração, você tem que mostrar capacidade financeira, e cabe à Agência Nacional de Petróleo aprovar os blocos. O que aconteceu? Foram assinados 397 contratos com a Petrobras pediu 133 blocos que estavam em exploração. Quando eu digo exploração, é antes de você dizer, aqui tem petróleo para eu produzir, você ainda está delimitando o tamanho do campo, tentando descobrir qual é o volume de petróleo que tem ali embaixo, quanto você vai conseguir recuperar, está vendo a qualidade de óleo, isso que é a fase de exploração, tá? Então, a Petrobras pediu 133 e só conseguiu ficar com 115. Significa que 18 foram devolvidos para a Agência Nacional do Petróleo. 18 blocos que a Petrobras dizia, aqui tem petróleo, mas não conseguiu convencer a Agência Nacional do Petróleo. Resultado, em junho de 2000, que foi na segunda rodada da Agência Nacional do Petróleo, esse conjunto aqui, 4 blocos, que faziam parte de um bloco que a Petrobras devolveu, o famoso BS-300, ele foi desmembrado em 4 blocos, e a Petrobras, na licitação, comprou esses 4 blocos de volta, porque ela tinha certeza que ali tinha muito petróleo. Então, ela devolveu e, em 2000, ela comprou. Só que agora comprou dividindo com seus parceiros, porque ela não entrava sozinha nesses leilões, porque a política do governo, naquela época, era exatamente trazer empresas estrangeiras. Então, foi obrigada a Petrobras se associar com outras empresas. Como exemplo, num dos blocos, a Petrobras e os seus sócios pagou, que a gente pagava para ganhar essa licitação, era um leilão, né? 116 milhões de reais, a segunda colocada pagou 46, mostrando pela diferença de lance que realmente a gente tinha alguma informação sobre a possibilidade de ter petróleo ali. Um outro campo, 102 milhões, a Petrobras pagou, e a segunda colocada, 9. Então, o campo era da Petrobras, devolvemos, porque a gente não conseguiu provar que tinha capacidade financeira, e no leilão a gente teve que ir lá e pagar 102 milhões. Um outro aqui, que foram 15 milhões, e é o campo de Tupi e Iara. O Tupi, vocês devem lembrar, é aquele que pode ter até 8 bilhões de barris. Então, com 15 milhões, a gente ficou com o campo que pode dar 8 bilhões de barris. O risco que se correu ao colocar em licitação de uma outra empresa ficar com... Risco que eu digo no ponto de vista de você ficar preocupado com quem tem a soberania sobre a reserva, né? Esse outro que eu trouxe como exemplo, que a Petrobras deu 320 mil reais pelo campo e ficou com o campo de Júpiter. 300 mil reais. Muita gente aqui poderia ter entrado nessa licitação e ter ganho esse petróleo, esse campo. Talvez não tivesse dinheiro para desenvolvê-lo, mas vendia, depois ganhava muito dinheiro. Então, aqui é para exemplificar, como eu falei, o BS-300 foi transformado em 4 blocos e Petrobras teve que reparti-lo com outros sócios, né? O pré-sal, quando a gente fala em pré-sal, a gente acha que é alguma coisa do futuro, mas não. O que já se descobriu, quando eu digo já se descobriu, são aqueles 28% já concedidos naquele polígono azul. O que já se descobriu permite imaginar uma produção de mais de 1.800.000 barris por dia. Então, é dobrar a nossa produção de hoje. Está sendo feito um teste lá no campo de Tupi, para ver as qualidades do petróleo. Aqui é um slide que eu não vou aprofundar, porque vamos ter uma apresentação pessoal da IPEA em seguida, mas eu sempre coloco alguns números, que é para a gente ter ideia do tamanho do setor petróleo, né? São 80 mil empresas fornecedoras da Petrobras, não significa que elas fornecem apenas para a Petrobras, né? Compras da Petrobras em 10 anos equivalem a 7 PIBs do Uruguai, e nós estamos falando, esses números antes de dobrar reservas, ou triplicar reservas, antes de dobrar a produção. Então, é um mundo, o impacto na economia nacional é muito grande. Por isso que tem que ter cuidado. Como vão ser as regras que o setor petróleo vai subordinar? Então, o novo marco regulatório, que é o que a gente veio falar aqui, mas é fundamental a gente entender essa parte, esse cenário que está enquadrado, né?
Se em 97 o argumento para acabar com o petróleo, com o monopólio de petróleo, era os blocos exploratórios de baixa rentabilidade, risco elevado, o Brasil importador, pouco dinheiro, em 2009 a coisa mudou. Perspectiva de aumento até de capacidade de exportação, temos dinheiro com facilidade e o risco quase zero. Eu falei da taxa de sucesso na Bacia de Santos, que é 100%, todo furo ali dá petróleo. Não significa que amanhã não pode acontecer de você furar e encontrar um seco. É normal na indústria de petróleo. Então, em julho de 2008, o presidente da República criou uma comissão interministerial para estudar uma nova legislação, haja vista a quantidade de petróleo que estava se encontrando, com um risco praticamente nulo. E esse aqui é o novo marco. São 4 projetos de lei. O primeiro deles muda o regime, que era concessão através de... ainda é, né? Regime de concessão através de leilões, licitações da Agência Nacional de Petróleo, em que a empresa que estivesse explorando e depois da produção, ela é a proprietária de todo o óleo, então se modificaria para regime de partilha de produção. Uma parte do petróleo é da empresa, outra parte do petróleo é da União. Que aí comercializa, pega esse dinheiro da comercialização do petróleo e utiliza no chamado Fundo Social, que é um terceiro projeto. O Fundo Social é exatamente um local em que você coloca os recursos oriundos da exploração e produção e investe em alguns setores da economia. É criada também uma outra empresa pública, 100% pública, que seria como se fosse uma auditoria sempre nos custos de exploração, com o objetivo de reduzir os custos, com isso, aumentar o lucro, aumentar a parcela da exploração que vai para o Fundo Social. E um outro projeto cede onerosamente, que a Petrobras tem que pagar por isso, cede área correspondente a uma expectativa de até 5 bilhões de barris de óleo. Né? Então, no entorno daqueles campos grandes, em torno de Tupi, em torno de Iara, Guará, etc., que tem quase certeza que ali tem muito petróleo, a União iria entregar para a Petrobras, 100%, a Petrobras paga por isso, com títulos públicos, nós vamos ver rapidamente isso, e não tem leilão sobre isso, é entregue para a Petrobras. O modelo, então, está aqui, pré-sal e áreas estratégicas. Tem uma parte chamada seção onerosa, que a Petrobras recebe o direito de produzir até 5 bilhões de barris de óleo, e tem a parte da partilha de produção, que isso aqui é o que vai acontecer normalmente. A Petrobras entra com 30% em todos os blocos, todos ela obrigatoriamente fica com 30%, ela é operadora de todos os campos e os 70% são colocados em licitação. Tá? Que a Petrobras pode entrar ou não nessa licitação para ficar com os 70% do bloco. 30% obrigatoriamente é da Petrobras. E se o governo achar que aquela é uma área estratégica, definindo como estratégica a área de alta rentabilidade com risco quase nulo, o governo pode dizer, não vou botar em licitação, não, vou entregar 100% para a Petrobras. Então, claramente, esse novo marco regulatório busca fortalecer a empresa estatal, Petrobras. Imaginem como isso está dando briga no Congresso. As pessoas que são contra e a favor da participação do Estado na economia. E o que não for considerado área pré-sal ou área estratégica, continua a concessão como é hoje. Né? A definição sobre planos de exploração, avaliação, se aquela área é comercial ou não é feita por um comitê operacional de cada campo, em que a Petrosal, que é aquela empresa pública que eu comentei, ela indica metade dos integrantes e o presidente. Então, a definição se a área é comercial ou não é, a velocidade de exploração, é da Petrosal, que é uma empresa pública. Então, é o Estado, através do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, que vai definir. Essa área aqui é comercial, vou explorar, e a velocidade de exploração é tal. Então, o papel do Estado, nesse caso, é fundamental. Então, basicamente, a partilha é os custos de exploração e desenvolvimento, a empresa que entrou na licitação recebe em óleo, e o lucro, uma parcela grande, vai para a União, e o resto do lucro fica para as empresas e para a Petrobras, porque ela entrou com 30% do investimento. Esse percentual que vai para a União, que é o que define o vencedor da licitação.
Quem pagar mais para a União do seu lucro ganha a licitação e fica com aquele bloco. O Fundo Social, a União recebe o petróleo, fruto da exploração e produção, aquele percentual que eu acabei de comentar, coloca em algo chamado Fundo Social, que investe no Brasil e no exterior. O retorno desse investimento é colocado em alguns setores da economia, saúde, habitação, aí está sendo discutido no Congresso quais setores vão ser aplicados. A capitalização da Petrobras, que tem a ver com aquela cessão onerosa que eu comentei. São duas ações em paralelo. A União a Petrobras vai ter o seu capital aumentado, as ações vão para a União, que paga em títulos. A Petrobras chama os seus acionistas minoritários para comprarem as suas ações, o aumento, ou não, eles podem não comprar. Se não comprarem, a União compra e aumenta a sua participação na Petrobras. E com esses títulos recebidos da capitalização, a Petrobras paga à União o direito de explorar até 5 bilhões de barris. Então, é uma operação casada e entra para o fluxo de caixa da companhia a moeda, dinheiro aportado pelos sócios minoritários. Rapidamente, como está lá no Congresso, né? Vamos lá, diferença entre Câmara de Deputados e Senado. Câmara dos Deputados representa o quê? O povo, alguém falou, o povo. Então, o número de deputados federais é proporcional à população, tendo um teto, que é 70, São Paulo tem 70 deputados, e tem um piso, que é 8 deputados. Nenhum estado pode ter menos de 8 deputados federais. Tocantins, Amapá, Acre, tem 8. Mas, se ficasse só com a Câmara, teria um desequilíbrio muito grande. Você precisa de 9 estados pequenos para discutir com os deputados de São Paulo, por exemplo, porque é proporcional à população. Daí a necessidade de você ter também o Senado. O Senado representa o Estado, independente da população. São 3 senadores para cada Estado, seja São Paulo, Acre, etc. Um projeto de lei que seja emitido pelo Executivo, que é esse caso que eu estou falando, ele entra pela Câmara dos Deputados, os deputados discutem, modificam, emendam, tal, e vai para o Senado Federal. Se o Senado aprovar do jeito que veio da Câmara, ele vai direto para o presidente vetar ou sancionar. Se o presidente vetar, volta para o Congresso. Quem bate o martelo é o Parlamento. Se, quando saiu da Câmara, o Senado Federal modificou, volta para a Câmara dos Deputados, que bate o martelo. E aí é on-off. Ou a Câmara aceita o que o Senado colocou, ou rejeita e vale o que ela colocou antes. Tá? Então, hoje, os 4 projetos que compõem o marco regulatório já passaram pela Câmara dos Deputados, aqui tem um site da Câmara, receberam várias emendas, isso aqui são os projetos que vieram do Executivo, e hoje eles estão no Senado. No Senado a dificuldade é maior. Por quê? Só para mostrar, na Câmara, para cada projeto de lei, tinha uma comissão especial analisando se aquele projeto era constitucional, a avaliação econômica daquele projeto, etc. No Senado, a coisa é diferente. Para cada projeto, eles vão passar por várias comissões. O que da criação da empresa pública vai passar em 3 comissões. Constituição e Justiça, Análise Econômica e de Infraestrutura. E já receberam 9 emendas da Câmara, que veio da Câmara. Aí eu coloquei algumas emendas mais como para a gente entender como está essa discussão. A criação do Fundo Social vai passar por 7 comissões. Isso significa tempo que vai demorar para passar esse marco regulatório, porque a força do governo no Senado é menor do que a força do governo na Câmara. Então, realmente está sendo mais difícil passar no Senado e tem muito mais emendas em cima disso. A cessão onerosa, que é aquele de 5 bilhões de barris, vai passar em 3 comissões e tem aqui uma série de emendas que estão sendo propostas. O regime de partilha, que aí é o núcleo da discussão, né? É transformar em licitações da Agência Nacional do Petróleo, em que a empresa tem todo o óleo, transformar para partilha de produção em que o petróleo é dividido. Tem uma série de emendas. Por exemplo, uma delas, retirar a expressão área estratégica, que é esse negócio que tem hoje, de que o governo pode achar que uma área qualquer, no Acre, por exemplo, tem rentabilidade alta, risco zero, e incluí-lo no regime de partilha de produção, tem uma emenda de um senador dizendo para tirar isso, que só vale para aquela chamada picanha do pré-sal.
Então, metade dessas emendas tem a ver com distribuição dos royalties. Vocês devem ter lido aí a emenda do Ibsen Pinheiro, e tem um deputado de Minas, que é Humberto Souto, né? Humberto Souto, né, também assinou essa emenda, propondo uma nova redistribuição dos royalties, que está essa discussão toda. A gente imagina que a discussão dos royalties vai ser para depois das eleições, que não tem nenhum deputado ou senador que vai poder votar algo contra o seu Estado exatamente no ano que está decidindo se ele fica mais 4 ou 8 anos no parlamento. Coloquei aqui, já estamos terminando, o que na mídia tem aparecido que tem a ver com esse marco regulatório. Uma coisa importante, que a China, em 2010, já deve ter passado o Japão, em termos de PIB, e tem um estudo de uma consultoria lá de Washington que diz que em 2032 a China passa os Estados Unidos. Isso significa, se nada for feito com a matriz energética da China, o uso do carvão enorme. Lembra que a gente colocou ali 29% de carvão, que é muito carvão. Se não for desenvolvida uma tecnologia de utilização do carvão para geração de energia elétrica, sem tantas emissões de CO2, vamos ter mais problemas no planeta, né? Quem quiser assistir, entender bem toda essa questão da distribuição do royalties, no site da Câmara, você pode baixar um debate do Hugo Leal, que é um deputado do Rio, com o Humberto Souto, lá na TV Câmara, quase meia hora de debate, com todos os argumentos prós e contra essa redistribuição. Por exemplo, Minas Gerais, ontem eu fui ver como é que estava. Qual é o único município aqui de Minas que recebe royalties? Vamos lá, quem sabe? Royalties de petróleo. Oi? Falou Contagem. Chegou perto, que eu acho que é perto. É Betim, acertou. É Betim, porque recebe petróleo lá para a refinaria Gabriel Patos e tem algum tratamento do petróleo. Então, a lei dos royalties não é apenas quem é confrontante à produção. Tem quem trata o petróleo, quem passa oleoduto, tem algum royalty que outros municípios não estão no litoral recebem. Betim recebeu em 2009 R$400 mil. Dá para fazer alguma coisa, umas 2 escolas, sei lá, não sei o que fizeram. Então, aquilo que eu falei, dividir o projeto, discutir royalties após as eleições. O custo do primeiro poço no pré-sal foi $240 milhões. Então, imagina, você fura e encontrou seco. Aí você vai furar de novo, seco, aí a empresa quebra, né? Hoje já está sendo feito a $60 milhões em 60 dias. Estamos fechando já, tá? Então, como conclusão, a exploração das reservas brasileiras tem que ser... É o perigo de explorar a qualquer custo, que é o pano de fundo do novo marco regulatório. A pergunta eu exporto óleo bruto ou transformo jogo nas refinarias e petroquímica e faço, por exemplo, aspirina, que o Brasil não faz aspirina. Aspirina nossa é importada da Alemanha e dos Estados Unidos. E vem do petróleo. Nós temos tanto petróleo, por que a gente não tem uma indústria farmacêutica com base nesse petróleo? E com isso vai agregar muito mais valor ao petróleo do que exportá-lo como óleo bruto. Mas é uma decisão que esse novo marco regulatório coloca como uma decisão de Estado. Exploração da reserva brasileira de forma responsável. Então, é fundamental aumentar a cadeia de fornecedores. Eu acho que, depois da minha apresentação, vai se falar muito sobre tecnologias, dificuldades tecnológicas dessa cadeia de fornecedores. Estamos fechando. Esse gráfico eu tirei do livro Verdade Inconveniente, do Al Gore. Sempre que a gente fala em petróleo, tem que lembrar disso, que é uma atividade potencialmente poluidora, emite CO2, pode ter acidentes de plataforma, acidentes ambientais, cabe às empresas procurarem reduzir esses riscos. Mas cada americano emite, por ano, 5,5 toneladas de CO2, na média. Cada chinês, 0,5. Então, um americano emite tanto quanto 11 chineses. Só que é um monte de chinês aqui, né? Bilhões e bilhões de chineses emitem cada um meia tonelada. Mas se a economia chinesa continuar a crescer do jeito que está, e eles quiserem, por exemplo, ter o mesmo estilo de vida, consumidor, né, de passear todas as férias com os filhos por toda a China de carro, por exemplo, não vai ter planeta que suporte isso. Então, o estilo de desenvolvimento tem que ser diferente.
Me perguntaram cadê o Brasil aqui. O Brasil, eu não coloquei o Brasil porque eu não vi as premissas que o Al Gore utilizou para chegar a esses números, né? Então não quis misturar números com premissas diferentes, mas o Brasil é em torno de 0,5 também. Tá? O acidente lá da British Petroleum, no Golfo do México, todo mundo está... Parece que hoje estava dando no jornal, na televisão, que parece que eles já estão achando que conseguiram fechar, mas já tem uns 40 dias que está jogando muito petróleo. Deve ter sido o maior acidente da história dos Estados Unidos, talvez da história do setor petróleo. Né? Eu fico imaginando se tivesse sido no Brasil com a Petrobras. O que estariam falando? Né? Mas foi com a BP no Golfo do México. Então... E o que tem a ver com a gente isso, além da preocupação ambiental? No Golfo do México, ali tem 1/3 da produção americana. Aí vocês lembram daqueles 5 anos que eu coloquei no início, que é quanto os Estados Unidos têm de reserva para atender a sua produção. O Schwarzenegger já disse que na Califórnia, novas áreas de exploração ele não vai liberar. E o Obama também está cancelando permissões para explorar na costa leste. Resultado, as Forças Armadas vão ficar no Iraque por um bom tempo ainda, porque não dá para liberar o Oriente Médio, porque é aqueles 5 anos versus um século de petróleo. Então, aqui vem a pergunta, por que estivemos aqui? Né? No início, então, por que estamos? Então, estivemos, porque eu espero ter mostrado para vocês que tem um papel do Congresso Nacional e da sociedade organizada nessa pressão sobre os parlamentares, aí tem a mídia também fazendo pressão, para que o modelo de desenvolvimento econômico, que tem 3 pilares, né, o papel da Petrobras, né, sendo fortalecida, o conteúdo nacional, quanto que a Petrobras vai comprar na indústria nacional, de fornecedores nacionais de bens e serviços, e a propriedade sobre o petróleo. E soberania, quer dizer, quanto que eu vou explorar, qual a velocidade, se é comercial ou não, isso tudo é um novo marco regulatório. Então, o que a gente está falando é a Petrobras nessa nova era do pré-sal. O objetivo da Petrobras, aí é o meu objetivo aqui, porque eu faço parte desse grupo que tenta discutir, difundir para a sociedade as ideias do novo marco, colocando o posicionamento da Petrobras, levar conhecimento à sociedade, a vocês como cidadãos, né? Analisar as implicações sobre a Petrobras, implicações enormes, ela vai dobrar de tamanho, triplicar as reservas, né? Formular algumas ideias, né? Porque isso não é ciência exata, o que eu falei aqui, participar dessa disputa de ideias, que de repente alguns de vocês têm amigos, são amigos de parlamentares, ou participam de alguma entidade que pode fazer uma moção a favor ou contra o novo marco regulatório, mas que seja feita essa moção com conhecimento de causa, entendendo toda essa problemática, porque não é só a distribuição de royalties que está sendo discutida. Se fosse só isso, bastaria você aumentar os royalties e distribuir de outra forma. Está sendo discutido no novo marco é soberania sobre as decisões de explorar ou não e qual velocidade a gente explora o petróleo que foi encontrado aqui. E o impacto que isso pode ter na nossa economia, principalmente na harmonização entre a evolução da exportação ou exploração de petróleo e a capacidade da nossa indústria nacional de fornecedores de bens e serviços acompanhar essa evolução. Então, aqui está o meu telefone lá no Rio, lá da Petrobras, e meu e-mail. Quem quiser cópia dos slides, tem slides ocultos aqui, e quiser conversar sobre esse assunto, aprofundar, eu estou à disposição. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse novo marco regulatório na busca de garantir a soberania sobre os nossos hidrocarbonetos. Obrigado. Pergunta no final. No final. Muito obrigado, Gutmann. Vamos deixar as perguntas mais para o final. Passa a palavra ao José Mauro de Moraes. Foi ótimo. Obrigado. Bem, o IPE agradece muito essa oportunidade de mostrar aqui na UFMG, em Diamantina, os diversos trabalhos que nós estamos desenvolvendo em convênio com a Petrobras e que sairão brevemente publicados em livros, 2 livros. E, pegando o gancho final do Luiz Fernando, realmente esse caso do petróleo que aconteceu no Golfo do México realmente vai dar o que falar nos próximos anos e realmente vai ter implicações tecnológicas
muito fortes, inclusive para a Petrobras. Ontem, quem ouviu a CNN ontem à noite, né, eles estavam falando que a última cartada da British Petroleum para conseguir estancar o vazamento do poço foi dado ontem, tá certo? E que a British Petroleum esperava 24 horas para ver se o top kill, né, como chamaram o processo lá, quer dizer, a última cartada, né, que vão dar, para ver se consegue interromper o vazamento. Então, o resultado já deve estar saindo nas próximas horas, se o processo que a British Petroleum colocou ontem, no final da noite, durante o final da tarde, se vai dar certo para realmente estancar, porque várias tentativas já foram feitas e não conseguiu. Houve uma falha muito grande num aparelho que fica em cima do poço. A hora que começa o poço, né, no final do poço, chama Blowout Preventer, né? É um preventor de erupções, né? Esse Blowout Preventer, que funciona há 50, 60 anos, envolve um desenvolvimento tecnológico muito forte, simplesmente falhou, né? E ele não preveniu a explosão, quer dizer, o impacto que isso aí vai ter sobre as indústrias produtoras desse produto, sobre as tecnologias envolvidas na fabricação desse equipamento, e para evitar que ocorra de novo, vão ser bastante intensos, né? E o assunto realmente é muito polêmico. Ontem também, só lembrando, a Miriam Leitão publicou um trabalho, né, numa reportagem, acho que no Valor, salvo engano, com uma crítica muito intensa a essa questão do vazamento que houve, né, e com críticas, inclusive, à Petrobras, né, falando que a Petrobras não tem, inclusive, aqueles dispersores para colocar fábrica. Nós não temos no Brasil fábrica de elementos químicos dispersores, né, para, se ocorrer, tentar dispersar o petróleo, o que, no meu entendimento, é uma crítica muito adiantada, porque realmente isso aconteceu tem um mês, quer dizer, agora que as indústrias vão se preparar para melhorar todo esse aspecto, né, e evitar de novo que ocorra isso aí. Mas o nosso trabalho, né, ele trata da evolução tecnológica da Petrobras, nos 55 anos, a partir de um ano depois da criação da Petrobras, né? E a gente gostaria de mostrar que esse trabalho de evolução tecnológica, ou seja, a história tecnológica da Petrobras, ele não está separado, ele não está sozinho. Ele faz parte de um convênio que o IPEA assinou com a Petrobras há 2 anos para estudar o impacto da Petrobras na economia brasileira. Nos parece que esse é um trabalho único no gênero no mundo, né? Você tem aí pelo menos 10 empresas gigantes de petróleo no mundo, e nós não conhecemos um trabalho em que procure mostrar qual o impacto de uma grande empresa petrolífera na economia brasileira. E esse aspecto não é superficial, quer dizer, não é uma coisa muito simples. A Petrobras deve representar hoje pelo menos uns 10% do PIB brasileiro, né? Compra de milhares de empresas todo ano, as compras que a Petrobras faz. Então, o impacto que a Petrobras deve ter na economia brasileira é muito grande. Então, o objetivo do convênio IPEA-Petrobras, assinado há 2 anos, foi exatamente isso: publicar 2 livros mostrando o impacto da Petrobras na economia brasileira, dividido em 2 itens. O trabalho, os impactos das compras da Petrobras no aumento da competitividade e no progresso técnico dos fornecedores da Petrobras. Esse livro vai ser publicado provavelmente agora em julho e agosto, já com o resultado de cerca de 20 trabalhos que foram realizados. E o segundo, que vai ser publicado talvez em outubro, são os impactos tecnológicos nas empresas fornecedoras da Petrobras, decorrentes do quê? Dos contratos que a Petrobras faz intensamente com universidades e centros de pesquisas para desenvolver equipamentos e sistemas de produção de petróleo, e que são contratadas empresas para desenvolver os produtos, né? E nós estamos trabalhando sobre uma grande massa de dados em que a Petrobras forneceu todas as compras realizadas no período 98-2008 para o IPEA com as compras realizadas, né? E reunimos esses dados da Petrobras com dados da RAIS, do SESEX, né? E todas essas bases de dados aqui, tá certo? E porque há 2 questões básicas envolvidas. A metodologia que nós estamos empregando é o seguinte: há diferenças significativas entre as empresas que fornecem para a Petrobras e as empresas não fornecedoras?
quais são os impactos que as empresas fornecedoras da Petrobras têm na economia comparado com as empresas não fornecedoras. É o método que nós utilizamos. Nós selecionamos as empresas maiores na economia, empresas, por exemplo, excluímos as empresas pequenininhas, abaixo de 30 empregados, pegamos as empresas acima de 30 empregados, onde onde os trabalhos de inovação tecnológica são maiores, e o comparamos com empresas similares, né, para verificar os impactos ocorridos. Para responder essa pergunta aqui, são diferentes as firmas que fornecem para a Petrobras? Então, só para ter uma ideia geral, essas são as hipóteses com as quais nós trabalhamos, né? Há impacto sobre a produtividade das firmas que vendem para a Petrobras? Há impacto sobre as exportações? As firmas que fornecem a Petrobras têm crescimento superior à média das demais firmas ou não? Né? Afeta a inovação tecnológica nas empresas? As compras da Petrobras? Né? E também sobre a geração de emprego. Quer dizer, tudo isso vai procurar ser respondido. Nós achamos que o impacto que for calculado, não sabemos ainda qual é, tá certo? Os dados estão em fase final, isso aí vai acelerar muito com o pré-sal, né? Então, a hipótese 6, nós entramos no nosso tema, a demanda e as novas oportunidades tecnológicas geradas pelo pré-sal serão de tal intensidade que criarão novos paradigmas tecnológicos e novas escalas de investimento e novas escalas de investimento e produção nas empresas fornecedoras da Petrobras. Então, essas são as hipóteses com as quais os pesquisadores do IPEA e pesquisadores de outras universidades, como a Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais e outras universidades, estão se debruçando para ter essas respostas, né? Então, nós entramos no nosso ponto principal aqui, que é a evolução tecnológica da Petrobras. Então, o objetivo é esse. Nós estamos analisando como a Petrobras evoluiu tecnologicamente, quer dizer, quais são as principais tecnologias empregadas pela Petrobras a partir de 1955. Em 1955 foi criado o primeiro centro de pesquisa da Petrobras, que antecedeu o atual CEMPES, Centro de Pesquisas Tecnológicas da Petrobras, que foi criado em 1963 e instalado em 1966. Né? Então, a história começa nesse período, né? O foco, o quê? O foco é as atividades de exploração de petróleo no mar e refino de petróleo. Tá? E nós queremos, no final, interpretar os fatores que explicam o sucesso alcançado pela empresa na exploração de petróleo em águas profundas. Essa não é uma pergunta trivial de ser respondida, porque quando a Petrobras começou a exploração no mar, na década de 60, e depois obteve sucesso em campos, na década de 70, ela era apenas uma empresa média, em termos de empresa petrolífera, num país em desenvolvimento. Quer dizer, era uma empresa que estava muito atrás de Shell, né, de British Petroleum, de Devon e todos os grandes exploradores mundiais. E, no entanto, a Petrobras se tornou hoje, provavelmente, entre as 10 maiores do mundo, em termos de indústria petrolífera. Então, é uma questão importante ser respondida. Por quê? Porque mostra a interação entre desenvolvimentos tecnológicos, nós vamos ver daqui a pouco, e crescimento da empresa, né? E, para fazer isso aí, nós estamos propondo, quer dizer, nós já analisamos diversas teses de mestrado, de doutorado, e diversos trabalhos da Petrobras para fazer essa história da evolução tecnológica, e nós não encontramos ainda uma espécie de periodização da história tecnológica. E eu sei que periodização, em termos de pesquisa histórica, de trabalho histórico, é importante, né? Então, nós estamos propondo essa periodização da história tecnológica da Petrobras. Nós não apresentamos ainda a Petrobras essa proposta, ainda vamos discutir com a empresa, né? Mas nós achamos que os períodos são tão característicos, aqueles 6 períodos da história são tão característicos em termos de inovações tecnológicas, em termos de progressos tecnológicos, que é possível fazer essa periodização em 6 fases, né? Ali, em 1973, foi quando o CEMPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras, que funcionava precariamente no centro do Rio de Janeiro, mudou-se hoje para a Ilha do Fundão, né? E, em 74, houve a crise mundial nos preços do petróleo. Então, ali, nitidamente, cria uma ruptura nesse período aqui, e que é possível, então, separar esse período inicial aqui, né? Eu não sei se vocês têm ideia do que é o CEMPES.
né, o CEMPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras. O CEMPES é simplesmente o maior centro de pesquisa da América Latina, né? Ocupa uma área imensa na Ilha do Fundão, ao lado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do COP, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Tem, de área construída, 120 mil metros quadrados. Está em processo de expansão acelerada. Quem vai na Ilha do Fundão, quem visita o CEMPES, vê construções gigantescas. Então, está ampliando a área construída de 120 para 300 mil metros quadrados, a serem inaugurados esse ano, né? O número de laboratórios está passando de alguma coisa como 130 laboratórios para alguma coisa como 230, né? Quer dizer, uma expansão extraordinária o CEMPES está tendo. Por quê? Decorrente do seu histórico anterior, não é? Que nós vamos mostrar aqui, que possibilitou a Petrobras avançar em águas profundas e conquistando espaços, né? E desenvolvendo soluções tecnológicas que desafiavam. Tá? Então, uma breve introdução para mostrar o que é o CEMPES, a importância do CEMPES. Com isso, ele vai se transformar claramente num dos maiores centros de pesquisa tecnológica do mundo, né? Então, nós estamos ali no segundo período, 74, houve a crise mundial do petróleo, e foi nesse período aqui que ocorreram as primeiras descobertas na Bacia de Campos, né? Em 1986, com o aumento das descobertas em águas profundas, a Petrobras teve que lançar um programa de capacitação tecnológica em águas profundas, chamado PROCAP, né? Para pesquisar tecnologias que possibilitassem explorar petróleo e produzir de 400 a 1.000 metros de profundidade. Tá? Em 93, 99, vigorou o PROCAP 2000 para tecnologias, para desenvolver tecnologias para águas entre 1.000 e 2.000 metros. Depois nós tivemos o PROCAP 3000, que continua até hoje, mas em termos práticos, em termos metodológicos, eu estou dividindo o período de 2000 a 2006, porque nesse período também começaram as primeiras explorações do pré-sal e as primeiras descobertas. E nós estamos no período atual, 2007, 2010, em que se confirmou, a Petrobras confirmou a descoberta do pré-sal, através de outros poços que foram descobertos aqui. Ela lançou um programa tecnológico, como tinha lançado antes vários programas tecnológicos para desenvolver tecnologias, lançou o PROSAL, que é um programa tecnológico para desenvolvimento das reservas do pré-sal, e iniciou os testes de longa duração e testes piloto de produção, né? Eu combinei com a mesa que não daria tempo de desenvolver toda essa parte histórica, né? Porque nós teríamos que chegar logo no pré-sal. Tá? Então, eu vou passar muito rápido os próximos slides, para pelo menos dar uma visão geral de como ocorreu o processo de avanço tecnológico da Petrobras para chegar no pré-sal. Então, esses são campos de petróleo, né? Descobertos desde o primeiro em Sergipe, em 1968, o primeiro na Bacia de Campos, em 1974, depois do campo de Namorada em Chova, esses seguiram diversos campos, quer dizer, foi um contínuo de descobertas, né, em águas cada vez mais profundas, e trazendo desafios tecnológicos imensos para conseguir explorar em águas profundas, né. Esse período de 55 a 73 foi o primeiro período, né? Vocês podem ver ali que é o período de criação dos centros pioneiros de pesquisa, né? Houve em 65 uma decisão pela primeira vez de direcionar petróleo para o mar. Aqui, a Petrobras decidiu em 65 que devia explorar o mar. Por quê? Porque a produção que estava ocorrendo nos campos em terra não conseguiam acompanhar o consumo acelerado que ocorria, né? Ocorreu a primeira descoberta em Sergipe, em 1968. Depois o campo de Ubarana, em Rio Grande do Norte. Nesse intervalo, vários campos foram descobertos também em Sergipe, né? E possibilitou a Petrobras, então, começar um desenvolvimento tecnológico e desenhar as primeiras plataformas fixas para produzir petróleo no mar, em água de 30 a 50 metros. Eu vou dar para vocês agora uma série de imagens, porque sem imagens, em termos de tecnologia do petróleo, é impossível entender o que a gente vai dizer depois. Tá certo? Porque envolve o quê? Tecnologia do petróleo envolve desenvolvimentos em equipamentos, né? A inovação em petróleo são inovações de processo, não são inovações de produto. Inovações de produto ocorre na refinaria. Inovações de processo implica o quê? Implica você melhorar os equipamentos e o sistema de produção para produzir em condições melhores. Quer dizer, é isso que a Petrobras faz, é desenvolver equipamentos, plataformas, perfuração, né, para conseguir vencer os desafios tecnológicos que ela enfrenta ao produzir em águas cada vez mais profundas.
Então, aqui, por exemplo, eu citei a plataforma fixa, né? Você tem, em primeiro lugar, ali um tipo de uma plataforma fixa que produz em águas, quer dizer, ali é uma plataforma de perfuração, mas ela pode ser também uma plataforma de produção. Ela é para águas até 200 metros, 150, 200 metros. Apesar do recorde mundial ser da Exxon, em 412 metros no Golfo do México, mas é difícil fazer. É melhor você usar plataformas semi-subversíveis, porque flutuam, né? Flutuam, então é possível, você não precisa descer toda essa estrutura até a base do mar. Essa plataforma autoelevável, ela é interessante porque ela é produzida no estaleiro e trazida até aqui, esse ponto. Aqui, essas pernas são colocadas e as pernas descem hidraulicamente até alcançar o fundo do mar e firmar no mar, né? A plataforma semi-subversível foi inventada no começo da década de 60 pela Shell, no Golfo do México, e estabeleceu um padrão tecnológico que vem até hoje, né, e que é uma das principais utilizadas pela Petrobras, assim como o navio sonda, né, para perfuração. Então, todo esse tipo de plataformas são utilizadas para perfurar petróleo, mas podem também ser transformadas em plataforma de produção, depois que descobre petróleo. Aqui eu estou mostrando como é um sistema de produção de petróleo no mar. É importante avaliar isso aqui, porque esses equipamentos todos que vocês estão vendo são equipamentos que vão ter que ser desenvolvidos ou aprimorados, principalmente aprimorados, para explorar o pré-sal. Então, você tem aqui é um poço de petróleo, né? Em cima do poço de petróleo, você tem um equipamento composto de válvulas enorme para controlar o fluxo do petróleo. Aqui você tem um equipamento chamado manifold, que recebe a produção dos vários poços de petróleo, enviado por um equipamento chamado árvore de Natal, e manda, através de um riser, para a plataforma. Tá? Aqui tem um campo de petróleo integral, com a produção sendo transportada para uma plataforma semi-subversível, né? E para uma plataforma tipo FPSO. É um navio petroleiro que é transformado em plataforma de produção de petróleo, né? Um navio de transporte de grandes dimensões, que é transformado, geralmente na Ásia, em navio de produção de petróleo. Então, ele produz petróleo, faz algum primeiro processo, não faz processar, ele produz petróleo, estoca e manda o petróleo para outros navios que aportam aqui para mandar para a terra, né? Esse produto aqui, a árvore de Natal, eu vou mostrar a seguir, é isso aí. A árvore de Natal submarina ocupa uma posição fundamental na produção de petróleo, né? A Petrobras começou a desenhar a árvore de Natal em 1977, 78, quando ela descobriu os campos de petróleo da Bacia de Campos, né? Então, essa árvore submarina é um dos produtos mais importantes, né, que estão aqui, tá? Que fica aqui, ó. Toda essa árvore submarina, ela, então, controla o fluxo de petróleo, tá? Aqui é aquele manifold, uma foto antiga, tem até que procurar uma foto mais nova, né? Mas o manifold é uma peça enorme, imensa, tá? Que já produz no Brasil desde a década de 70, influenciada pela Petrobras, que projetou os manifolds que ela precisava para águas profundas, né? Então, o manifold é essa peça aí que nós estamos vendo aqui. Tá? Isso aqui é manifold, esse aqui é o manifold, né? E tem aqui também. Tá? Então, ele reúne a produção de diversas árvores de Natal e manda para a plataforma. Manifold. Aqui também eu preciso mostrar isso aqui, por quê? Porque diversos desenvolvimentos tecnológicos vão ocorrer aqui. Isso aqui é uma plataforma também semi-subversível, na Noruega, Troll C, um grande campo de petróleo, né? E aqui nós temos os diversos tipos de comunicações entre a plataforma e a produção daqui, a árvore de Natal, manifold, né? Então, você tem aqui a produção de petróleo, na linha verde. O petróleo produz aqui, sobe para a plataforma. Aqui você tem injeção de água. Para quê? Para aumentar a pressão do poço, para que alcance aqueles 35% que o Luiz citou. Você aumenta a pressão para aumentar a taxa de recuperação. Aqui, em vez de injetar gás, você injeta óleo, você injeta água. Injeta água para aumentar a pressão do poço. Aqui você tem a produção subindo, né?
Aqui você tem um sistema de gas lift, também injeta gás, né? Injeta gás aqui para aumentar a pressão, né? E, em último lugar, as linhas umbilicais. Linhas umbilicais fazem o controle do que está acontecendo aqui no poço. Injeta, por exemplo, produtos químicos, né? Injeta produto químico para fazer, por exemplo, desentupimentos que possam estar ocorrendo nos dutos por conta da alta pressão e da baixa temperatura, né? Então, esses produtos, quer dizer, esses aspectos todos, tá certo? Da produção de petróleo, que ainda tem o aspecto da perfuração, que não está aqui, vão ser todos objeto de inovações tecnológicas, né? Através da Petrobras, dos seus fornecedores, para conseguir produzir sob águas profundas e debaixo do sal. Esse também eu preciso mostrar, porque você tem 3 tipos de poços quando você perfura petróleo. Você tinha antigamente só o poço vertical. E depois começou-se a fazer um poço direcional para pegar uma porção maior da reserva de petróleo, que está aqui, né? Depois, na Noruega, com a descoberta de poços com esse tipo de caracterização, mais horizontais, a Noruega desenvolveu a tecnologia de poços horizontais, que foi prontamente assimilada pela Petrobras e passou a aplicar no Brasil, logo no fim da década de 80, na década de 90, começou-se a usar a tecnologia de poços horizontais, que pega uma porção muito grande, muito maior da reserva de petróleo. Ali mostra um poço horizontal em plena produção, né, com a árvore de Natal recebendo o petróleo desse poço horizontal, o manifold, né, mandando, então, para essa plataforma de produção, né? Esse aqui é um poço de petróleo, depois de perfurado, já completado, né? Quer dizer, a completação de poço de petróleo é exatamente isso, é você colocar o duto de produção. Esse duto de produção fica aqui na reserva que está aqui em volta de petróleo e recebe a produção em vários pontos do poço de petróleo. Aqui você tem a árvore de Natal e aqui você tem o blowout preventer, né, que é aquele equipamento que deveria ter impedido aquela erupção violenta lá no Golfo do México, né, e que vai ter que ser objeto de inovações tecnológicas para ver o que aconteceu e melhorar o seu desempenho. Eu vou ter que passar rapidamente aqui e mostrar apenas o seguinte, que quando a Petrobras descobriu a primeira reserva em garupa, em 74, e diversos outros que se seguiram nos próximos anos, ela teve um desafio enorme de como colocar em produção esses campos, que estavam a distância muito grande da costa. Estava a 80 quilômetros, não a 10, a 20 quilômetros, mas a 80, 100 quilômetros da costa, né? Com profundidades acima daquelas que vocês viram das plataformas fixas. Ou seja, era difícil para a Petrobras implantar a plataforma fixa em campos, né, para obter resultados rápidos. Logo após a crise do petróleo de 74, de 73, os preços triplicaram, passaram de $3 para $2 o barril. O Brasil passou a ter dispêndios enormes no seu balanço de pagamentos. A Petrobras se viu obrigada a descobrir petróleo e a colocá-lo em produção. Em decorrência dessa necessidade de produzir rápido, a Petrobras aprimorou no Brasil o sistema de produção antecipada, que ela usa até hoje. O que é o sistema de produção antecipada? É usar aquela plataforma de perfuração flutuante que eu mostrei e passar a fazer com que ela produza, que ela seja utilizada como plataforma de produção. Ou seja, uma plataforma que apenas perfurava, a Petrobras desenvolveu desenhou, em colaboração com empresas estrangeiras, com empresas nacionais, todos aqueles equipamentos que vocês viram, árvore de Natal, cabos umbilicais, risers de produção, dutos de produção, desenvolveu tudo aquilo para colocar em produção os campos descobertos em enxova. De tal maneira que, logo depois, na década de 80, essa produção começou a aparecer e não parou mais, a produção de petróleo no mar. Então, aqui o que fica registrado, esse sistema de produção antecipado que a Petrobras, né, desenvolveu nessa época. E essas foram as tecnologias incrementais que a Petrobras desenvolveu até 380 metros, que é a árvore de Natal molhada mais profunda do mundo à época, risers flexíveis para produzir, tá? E manifold desenvolvido pela própria Petrobras, aqui, tá?
E continuou no projeto de plataformas fixas, quer dizer, ela continuou desenhando plataformas fixas de produção. Um novo período ocorre em 86 e 91. No período anterior, descobriram-se os campos de petróleo de Albacora e Marlim, em águas acima de 400 metros de profundidade. Isso aí colocou novos desafios para a Petrobras, para desenvolver equipamentos apropriados à pressão e àquela profundidade, e ela, então, estabeleceu o PROCAP 1000, que é um programa que foi estabelecido para desenvolver equipamentos para águas até 1.000 metros de profundidade, em parceria com firmas de engenharia, universidades, etc., etc. Foram 109 projetos, constante de 91 contratos realizados com universidades, empresas, etc. Esses são os recordes mundiais que a Petrobras conseguiu. Logo depois que ela desenvolveu o primeiro PROCAP, né? Então, realmente, a árvore de Natal profundas, tá certo? Utilização de plataforma de produção flutuantes em águas mais profundas do mundo, né? E o maior feito do PROCAP 1000 foi o quê? Colocar em produção o campo de Marlim, que é um campo gigante, em 1.000 metros de lâmina d'água. Né? Isso aqui mostra a evolução da Petrobras em termos de profundidade. Começando com o campo de Bonito, em 1980, na Bacia de Campos, que foi descoberto logo antes, não é? E a Petrobras foi crescendo, foi aumentando a produção cada vez mais, 380 metros, 500 metros. Aqui, no Golfo do México, 680 metros, outra empresa estrangeira, né? Lógico que não é a Petrobras. E a Petrobras foi evoluindo, 1.000 metros, 1.700 metros, 1.800 metros e 1.870 metros em Roncador, que é o recorde mundial. Com o pré-sal, é claro que isso aí vai aumentar, né? E hoje, se nós colocarmos aqui 2007, isso aqui já está em 3.700, 3.500 metros de lâmina d'água no Golfo do México. Esse período de 93 e 99 foi um período do PROCAP 2000, que foi, o objetivo foi desenvolver tecnologias para águas acima de 1.000 a 2.000 metros, que, como vocês viram, já tinham sido descobertos, os campos de petróleo. Não é? E esse aqui são, o trabalho mostra todos os desenvolvimentos tecnológicos realizados em termos desses produtos aqui, que foi a Petrobras que desenvolveu. Logo depois ela lançou o PROCAP 3000, no ano 2000, por quê? Porque as águas, os campos descobertos, já estavam acima de 2.000 metros. Então, a tecnologia precisava ser desenvolvida, precisava ser aprimorada, e ela lançou o PROCAP 3000, que desenvolveu parcerias enormes com empresas brasileiras, estrangeiras, universidades, centros de pesquisa, né? E essas são as inovações do PROCAP 3000, que não dá tempo de analisar aqui, tá certo? De mostrar, mas mostra, quer dizer, que ela obteve sucesso realmente muito grande, porque conseguiu os objetivos da agenda inicial colocada para desenvolver projetos, equipamentos para a produção nessas condições, com a água até 3.000 metros. Né? Esse aqui, eu vou, para entrar no pré-sal, eu estou mostrando aqui quer dizer, como se localiza o pré-sal. Eu vou mostrar antes essa faixa, o Luiz já mostrou, tá certo? O pré-sal brasileiro. O pré-sal brasileiro, ele está nessa região aqui. Aqui são os campos descobertos até só 2006. Tá? Todos os campos descobertos até 2006. O pré-sal fica abaixo dessa região toda aqui. Né? E o jeito, quer dizer, o pré-sal é isso, quer dizer, por que ele coloca dificuldades? Na produção acima do pré-sal, na produção normal, a produção está aqui, está nessa região aqui, sem essa região do sal. Com a descoberta de petróleo no pré-sal, você tem que perfurar considerando essa região do sal. Tá? E aqui estão as reservas. Né? Então, você tem que atravessar a lâmina d'água de 2.000 a 2.400 metros, as rochas acima do sal, cerca de 1.000 a 2.000 metros de sal, que tem que ser perfurado, que é maleável, é perigoso produzir aqui, quer dizer, perfurar aqui. E você tem aqui as rochas do pré-sal, onde estão as reservas de petróleo. Tá? A cronologia da descoberta do pré-sal está aí. Na verdade, a Petrobras começou a pesquisar o pré-sal já em março de 2004. Né? Em 2006 encontrou gás, o que animou a Petrobras a continuar perfurando. E em setembro encontrou petróleo pela primeira vez na área de Tupi,
mas não anunciou, tá? Porque ainda não tinha certeza absoluta. Nesse período que nós estamos agora, 2007 2010, ela confirmou, em julho de 2007, o petróleo de Tupi-Sul, que é o que o Luiz mostrou, que tem reservas de 3 a 5 bilhões. As outras descobertas que se seguiram estão aqui, esses blocos todos, né? Também Parque das Baleias, achou-se petróleo em Parque das Baleias, mais ao norte da Bacia de Campos. E a última descoberta é o petróleo na área de Franco, com projeções de 4,5 bilhões, e também Lira, né? Que vai produzir alguma coisa como 4 bilhões. A expectativa é essa. Tá? O que nós temos? Aí são as áreas que a Petrobras está desenvolvendo para produzir petróleo. Ela tem que acertar com a Agência Nacional do Petróleo um plano de avaliação e as datas em que ela vai começar a colocar em produção esses campos de petróleo aqui. Eu estou colocando aqui a própria visão da Petrobras, porque o trabalho que nós fizemos de evolução histórica utilizou muito, na parte do pré-sal, trabalhos desenvolvidos pelos técnicos da Petrobras. Né? Então, aqui o que a Petrobras está dizendo? A Petrobras enfrenta desafios similares àqueles encontrados na Bacia de Campos, na década de 70 e 80. E aqui, na verdade, é mais complexo. Quer dizer, o Formigli fala que se usar os mesmos conceitos utilizados na Bacia de Campos, né, resultará em projetos não econômicos, dadas as características singulares da área de Tupi, e do pré-sal, na verdade. Água muito profunda, localização muito longe do litoral, 300 quilômetros, alta proporção de gás. Aqui significa alta proporção de gás junto ao petróleo. As reservas são muito mais profundas. Há elementos contaminantes nos fluidos de produção, quer dizer, entre no óleo e no gás, né? Quer dizer, isso aí coloca, enfim, desafios de várias naturezas, tá? Foi criado o ProSal para acompanhar para desenvolver tecnologias para o pré-sal, né? Esses são os desafios tecnológicos do pré-sal, os principais que nós conseguimos identificar, junto a cerca de uma meia dúzia de trabalhos feitos por técnicos da Petrobras, né? Você tem que conhecer e caracterizar com detalhe o tipo de rocha que abriga o petróleo. Não se conhece ainda perfeitamente como é o tipo de rocha. Então, você tem que estudar a característica da rocha, né, para ver que tipo de produção que ela vai permitir. Você tem que ter definições sobre a geometria dos poços mais seguros, quer dizer, poço horizontal ou poço vertical. Cada local vai determinar isso aí. Você tem necessidade de materiais adequados para o revestimento dos poços. Por quê? Porque o sal deforma. O sal é uma rocha maleável. Você perfura, né, e ele começa a se movimentar. Você precisa de materiais de muita qualidade para que o pré-sal, quer dizer, aquela faixa toda do pré-sal, não deforme o tubo de produção ou o tubo de perfuração que está descendo em direção às reservas. Você tem uma quantidade muito grande de CO2 dentro do gás natural, há uma proporção média de 12% de gás carbônico. Esse gás carbônico tem que ser retirado do gás natural antes de ser enviado à terra, né, e ver o que fazer com esse CO2, que, na verdade, a Petrobras vai utilizar para injetar, como eu mostrei naqueles cordões, né, para injetar nas reservas, no reservatório, e tentar aumentar o fator de recuperação. Você tem que ter garantia de escoamento. O que acontece? Em águas muito profundas, a temperatura é muito baixa. Isso provoca a formação de hidratos dentro dos tubos de petróleo que simplesmente entope a passagem do óleo, né? Você tem que controlar a corrosão, você tem que ter uma série de novos materiais para evitar que os elementos contaminantes, como CO2, né, e anidrito, né, e sulfídrico, provoquem corrosão nos tubos de produção de petróleo, né? E você tem um problema enorme, que é o transporte de gás, que o gás agora vai estar a 300 km de distância e provavelmente a Petrobras não vai construir dutos de grande polegada para sair a 300 km de distância, enviar para Mexilhão, para depois enviar para a terra. É possível, então, que haja a construção de barcos, de navios especiais. Para quê? Para transformar o gás natural, liquefazê-lo a temperaturas muito baixas, comprimi-lo cerca de 500 vezes, para poder ser transportado em direção ao mar. Tá? Aqui eu daria, né, cada um daqueles itens, quais são os desafios tecnológicos. Tá?
Mas, então, nós estamos passando rápido, porque nós já falamos rapidamente quais são esses problemas. Por que nós estamos falando isso aí? Quer dizer, o objetivo, esses aí são as etapas produtivas. Tá? A Petrobras está nesse momento aí, está nessas etapas produtivas para desenvolver o petróleo de Iara, Tupi, Guará e os novos campos descobertos. Tudo isso aí, quer dizer, completamente previsto, né? Em termos do quê? De etapas produtivas e de produção de equipamentos, né? A previsão de produção do pré-sal é muito alta. Você tem aqui 1,3 milhões de barris em 2007 e 1,8 milhões de barris em 2020. Né? O que você vai fazer? A dimensão dos investimentos, da construção de equipamentos é tão grande que você veja, a Petrobras contratou anteontem um edital para contratar 40 sondas de perfuração, aquela que nós mostramos, aquelas flutuantes, né? Ou navio-sonda. 40 sondas. 28 serão construídas no Brasil. Por quê? As 12 primeiras, a indústria de petróleo nacional, a indústria de produção, os estaleiros, desistiram de enfrentar esse desafio, porque não tem condições de construir 12 plataformas de perfuração num prazo de 3 anos, para entregar até 2012. Então, as empresas brasileiras desistiram das 12 primeiras, que estão sendo contratadas no exterior, e 28 serão construídas no Brasil. O resultado vai sair dentro de poucos dias. Né? Aqui, outras construções, investimentos em tecnologia, 4 bilhões, 1 bilhão será aplicado pelo CEMPES, no pré-sal, e o CEMPES vai fazer parcerias com 120 universidades e centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Aqui, eu estou apresentando uma lista defasada já, porque é do ano passado, quer dizer, um ano já defasou, dos equipamentos que vão ter que ser comprados pela Petrobras para colocar em produção o pré-sal. O número de navios que a Petrobras vai ter que comprar, além daquelas plataformas, 153, no período 2009-2013. Né? E é isso. Bem, o objetivo final disso aí, o que é? É fazer política pública, pessoal. Quer dizer, na verdade, o objetivo é mostrar, primeiro, o potencial muito grande, o trabalho todo do IPEA, mostrar o potencial muito grande do pré-sal, tá? Mostrar o potencial muito grande do pré-sal em termos de desenvolvimento tecnológico, que vai propiciar para as empresas brasileiras, para os institutos de pesquisa, né? E fazer políticas públicas certas, tá certo? Na verdade, você vai precisar de apoio tecnológico, de programas de governo, tipo FINEP, tipo BNDES, para poder propiciar para as empresas que vão produzir esses equipamentos exigidos no pré-sal, né? Para que o Brasil possa produzir internamente e não ter que importar uma parte desses equipamentos. É isso, muito obrigado. Hein? Obrigado, Zé Mauro. Eu passaria rapidamente, antes de abrir para as perguntas, a palavra ao Gutmann. Ele tem algumas observações sobre o... Exatamente, não é observação sobre a apresentação brilhante do Zé Mauro. Tinha depois alguns complementos para fazer, né? Mas eu vou pedir para o... Podemos fazer agora? Nós vamos, em nome da Petrobras, entregar alguns brindes, né? Guilherme, por favor. Como é que a gente pode... Acho que são 15. Então era melhor deixar ele sair. Apenas falar sobre o que se... Guilherme, fala o que é. Fala o que são. Bom dia a todos. Nós temos aqui um livro de fotografia, livros de poesia e receitas da Liquigás, que hoje também é Petrobras. Então, como isso chegou agora para mim, aquela sugestão que eu dei, seria interessante a gente chamar aleatoriamente por data de aniversário. E aí... Pode ser? 1º de janeiro. Alguém nasceu em 1º de janeiro aqui? 1º de maio. 5 de dezembro. 6 de janeiro. 25 de dezembro. 14 de fevereiro. 9 de dezembro.
2 de julho. 1º de agosto. Eu. Eu acho que ele podia fazer as perguntas, né? E depois o Guilherme vai bolar aqui um critério para a gente distribuir. Não sei se tem para todo mundo, né, Guilherme? Não tem, não. Tá bom. Antes de nós abrirmos as perguntas para a plateia, talvez algumas considerações cruzadas sobre as palestras. Você gostaria de falar alguma coisa? Ok. Primeiro, acho que é fundamental, já que ele citou, né, o artigo de ontem da Miriam Leitão, né, que a Miriam Leitão pegou o acidente da British Petroleum no Golfo do México e falou, se isso tivesse acontecido no Brasil, a Petrobras já não teria condições, então começou a questionar a Petrobras num acidente hipotético que ela fez. Quer dizer, muita... Está gravando, né? Muita petulância da Miriam Leitão fazer isso, porra. Lembrar também que tem um programa tecnológico no SEMPES, que é o ProCO2, porque a reinjeção do CO2 é uma grande dificuldade. A gente não tem compressor no mundo que coloque o CO2 a 600 quilos de pressão, que é a pressão necessária para reinjetar no reservatório. Essa talvez seja uma das grandes dificuldades, porque existe um compromisso público do Gabrielli, o presidente da Petrobras, de não jogar para a atmosfera esse CO2. E o exemplo que ele deu da desistência de construir 12 plataformas no Brasil, isso tem a ver com o que a gente falou, quer dizer, a velocidade de exploração tem que ser paralela à velocidade da capacidade de atendimento dos nossos estaleiros, dos fornecedores de bens e serviços. Senão, nós vamos estar gerando empregos só no exterior. E injeção de CO2, acho melhor a gente ouvir as perguntas, depois, de repente, a gente comenta mais alguma coisa. Vamos, então, abrir as perguntas da plateia. Wilson Suziga. Você... Aqui. Alô? Bom, primeiro eu quero cumprimentar o Luiz e o Zé Mauro pelas brilhantes apresentações. Eu praticamente não sabia nada de pré-sal, e hoje acho que eu aprendi um bocado. O que eu queria saber é se, né, pelo panorama que foi traçado aí, existe uma gigantesca operação, né, que vai ser essa exploração do pré-sal com desafios tecnológicos enormes, né, pela frente. A intenção de internalizar uma boa parte dessa demanda tecnológica por fornecedores, né, de vários tipos de equipamentos, com várias complexidades tecnológicas, é uma intenção, acho que muito importante, né? Isso é algo que não vinha sendo feito, né, em outras áreas, então acho que é muito bem-vinda. Mas aí, o que eu queria saber é que tipo de preparação está sendo feita para enfrentar esse desafio. Existe, por exemplo, um programa de capacitação de fornecedores, porque eu imagino que a indústria brasileira hoje não tem ainda uma preparação suficiente, né, em termos de capacitação tecnológica para fornecer todos esses equipamentos com a complexidade que eles são requeridos para essa exploração em águas profundas, né? Então era isso. Primeiro são recursos humanos, tecnologia e gestão, vamos dizer assim, né? Recursos humanos, existe o PROMIMP, que é o Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo, em que a Petrobras atua fortemente, que tem por objetivo não apenas trazer recursos humanos para a Petrobras, mas recursos humanos para toda a cadeia, até a formação de pintores, soldadores. Então, a Petrobras capitaneia esse programa, e hoje tem uma estimativa de capacitar 250 mil pessoas para toda a cadeia de petróleo. Segundo, recursos financeiros, né? A Petrobras está atuando junto ao BNDES para conseguir financiamento para
quarto elo, vamos dizer, o fornecedor do fornecedor do fornecedor da Petrobras. Porque não adianta você capacitar só o fornecedor, porque ele compra de outros que compram de outros. Então, até o quarto elo, vamos dizer assim, está recebendo um apoio da Petrobras. Não é um aval, não é garantia, que a Petrobras não pode dar garantia corporativa nesse caso. Mas trabalhando junto aos bancos para garantir a demanda, né, não garantia financeira, mas garantia que vai demandar daqueles fornecedores. E apoio à gestão. Já foram feitas 2 oficinas que a Petrobras organiza com dezenas de entidades, tipo a BEM, Firjan e outras entidades ligadas à cadeia de fornecedores, né, para trabalhar a gestão, a qualidade desse fornecimento. Quer dizer, é uma preocupação, o presidente Gabriel até diz que esse é o principal gargalo, como a gente garantir que os fornecedores nacionais enfrenta esse desafio. Porque a Petrobras em si ela já teve o desafio do Procap 1000, Procap 2000, 3000, já consegue furar aqueles 2 quilômetros de sal. São essas barreiras tecnológicas, vamos dizer assim, a gente sabe que a gente vai conseguir, através de cooperação, projetos multiclientes, mas a gente tem que garantir que os nossos fornecedores consigam também fazer as sondas aqui, todas as plataformas, as árvores de Natal, porque a escala vai garantir que a gente possa fazer aqui, mas eles precisam ter gestão sobre esse processo e capacitação em número, pessoas, né, e qualidade. Ou seja, o Promimp, então, é um grande exemplo disso. Ele perguntou se tem interação com a universidade. Você fala ou eu falo? Existem redes temáticas, né? Então tem alguns temas definidos em conjunto, em que tem projetos de cooperação com dezenas de universidades. Se você vai ao CEMP, Centro de Pesquisa da Petrobras, o que você mais encontra são pessoas de universidades trabalhando lá em cooperação. Então tem dezenas de projetos com universidades. Com certeza no FMG tem projetos, não sei de cabeça, né, mas não tem nenhuma dúvida que tem projetos. Só para complementar essa parte, a Petrobras está concedendo dinheiro a fundo perdido a diversas universidades, no estado de São Paulo, por exemplo, a Unesp, acho que Rio Claro, para construir centros de pesquisa especializados em determinados aspectos. Para a USP, nem precisa dizer, né? Tem o tanque de provas numéricas, tá certo? Então, essas universidades estão recebendo dinheiro para montar um laboratório para estudar, por exemplo, rochas, né? E isso a Petrobras está montando no país inteiro, tá? Então, a Universidade acredito que o Unesp, ou Rio Claro, vai estudar somente as rochas carbonáticas, que têm uma característica nova, diferente das rochas geológicas de campos, que precisa ser estudada para ver a melhor geometria dos poços e tipo de produção que vai ser feito, né? Então, isso está ocorrendo. E eu gostaria de chamar a atenção sobre agora, nesse aspecto, uma falha da política de governo, tá certo? Quer dizer, você precisa, para desenvolver essas tecnologias, de apoio financeiro, né? E muitas vezes apoio a fundo perdido, né? Você não adianta dar um empréstimo para uma empresa e a empresa ter que pagar o dinheiro, porque é muito arriscado o desenvolvimento daquela tecnologia, né? Você não sabe se vai ter resultado ou não. Então, no mundo inteiro, você utiliza grants, que são subvenções que são dadas às empresas para desenvolver tecnologias muito difíceis e que o mercado não desenvolveria normalmente. É o caso de várias dessas para explorar o pré-sal. E eu cito a FINEP, que ela tem 500 milhões anuais que ela dá às empresas, né, para desenvolver tecnologia. Só que a FINEP está fazendo o seguinte, ela está escolhendo projetos pequenininhos, com empresas muito pequenas, com uma espécie de massificação do apoio. Cerca de 250 a 300 empresas são aprovadas todo ano recebem essa subvenção econômica para desenvolver pequenos projetos de desenvolvimento tecnológico, são os mais variados tipos, né? Na minha opinião, a FINEP deveria concentrar esse esforço de doação de recursos para a empresa para objetivos específicos, tá certo? Para empresas, por exemplo, que vão desenvolver uma tecnologia nova e que ela não desenvolveria normalmente sem o apoio público. Alguma outra pergunta? Você pode... Ou você fala alto ou vem aqui na frente. Dá para mim.
Ok, que você viu tem um slide que fala em maldição do petróleo e doença holandesa, são os dois. Maldição do petróleo é o termo que a gente usa para vários países, a natureza colocou petróleo, até de forma bem fácil de você tirar, no Oriente Médio, na Arábia Saudita, Irã, Kuwait, e esses países não se desenvolveram porque não fizeram as políticas públicas necessárias, inclusive foram invadidos, muita gente morreu por causa do petróleo. Então, o termo maldição do petróleo é você ter tido petróleo e não se desenvolveu. A doença holandesa é quando você tem muito petróleo, você comercializa, entram muitos dólares. Na verdade, não é só por causa de petróleo. Sempre que entram muitos dólares, a tua moeda sobe de valor, o que vai facilitar muito mais as tuas importações do que exportações e vai desmantelar o teu parque industrial. Então, a gente tem que ter cuidado, se você está programando alguma política que pode resultar numa entrada forte de moeda de dólares, digamos, né? Então, vai cair o dólar, vai aumentar o real e você vai ter mais chance de importar ao invés de exportar, o que pode acabar com o teu parque industrial. Então, a doença holandesa é isso, e a maldição é você não ter utilizado o teu petróleo para desenvolver o país. Ok? Na verdade... Guilherme, dá um brinde para ela depois aí. Tá? Na verdade, uma pequena intervenção minha, essa discussão sobre a doença holandesa já começou no Brasil. E é realmente uma coisa que pode prejudicar muitos países, por exemplo, o caso da Venezuela, né? Que se dedicou integralmente ao petróleo e não desenvolveu a indústria, tá certo? Então, a Venezuela hoje sofre com uma doença holandesa já muito antiga. Obrigado. Eu até uso o termo doença venezuelana, porque eu morei na Venezuela de 80 a 82. Foi exatamente quando estava chegando, era muito dólar, e acabou o parque industrial da Venezuela. Tudo era importado na Venezuela. Exatamente. Então, o Brasil vai evitar isso, por quê? Porque a programação de produção no pré-sal está sendo escalonada, né, por etapas, e vai ser aproveitado o petróleo em 4, 5 novas refinarias e polo petroquímico no Rio de Janeiro, Compérgio, que vai aproveitar o petróleo, né, para produzir, para agregar valor ao petróleo produzido. E, só completando, o debate sobre a doença holandesa já começou no Brasil essa semana. A Fundação Getúlio Vargas acabou de publicar, de São Paulo, acabou de publicar um trabalho dizendo que o Brasil está com a doença holandesa. Tá? Não devido ao petróleo, mas devido à exportação muito alta de matérias-primas, mas principalmente devido à valorização muito grande do dólar, que está influenciando muito a importação, não é? E está prejudicando a indústria brasileira. Eu não estou concordando nem discordando, porque eu não li ainda. Eu estou dizendo que o debate já começou e vai ser intenso. Hayden Pimenta, eu gostaria de saber o seguinte: qual que é a relação entre o uso do petróleo para fins de combustível e os demais produtos, por exemplo, químicos, etc., em função da emissão do CO2. E, pelo que o senhor disse, senhor Luiz Fernando, ao que parece, há ainda um longo horizonte, né, da utilização do petróleo como combustível, né? Isso com relação à implicação à questão de poluição, etc. E, se de fato é longo, né, como é que se dá a distribuição da renda com relação a esses itens? De todo o petróleo nacional, o refinado, quase 50% vai para o óleo diesel. Porque nós temos o modelo de transporte de carga e de passageiro no país é o modal transporte rodoviário, que foi um erro, talvez, mas não estamos em discussão isso aqui, né? Mas quase 50% é para óleo diesel. A importação de petróleo das últimas décadas, dos últimos 10 anos, talvez, foram em função de atendimento do óleo diesel para combustível de caminhões, basicamente caminhões e ônibus, né? Uns 10% a 15% é para gasolina, talvez uns 5% para nafta petroquímica, que é o produto que é matéria-prima para produtos petroquímicos, que depois vão se transformar na química fina, produtos farmacêuticos, né? Tem uma pequena parte da petroquímica que pode vir do gás natural, né,
para quem lembra de química, do etano, do propano, que você pode produzir eteno, propeno, polietileno, polipropileno. O polo petroquímico do Rio de Janeiro é com base de gás natural, os outros polos são com base de nafta petroquímica. Então, a indústria farmacêutica e petroquímica vem dessa nafta petroquímica, que a gente chama, que em torno de 5% do petróleo, mas ainda se importa essa nafta petroquímica, que tem que ter umas qualidades de teor de etano para produzir eteno maiores do que o nosso petróleo. Tá? Então, basicamente, você falou da renda, mas eu não entendi bem a renda. É verdade. É tanto que o parque de refino ele está sendo adaptado para tirar. Não é só CO2. No caso do diesel tem teor de enxofre também, né? CO2 e chuva ácida. Está sendo adaptado para reduzir o teor de enxofre do óleo diesel. E a mitigação do CO2, no caso do óleo diesel, tem que ser através de sua substituição por outro produto ou de mudança do modal, em vez de ser rodoviário, ser ferroviário, aquaviário ou cabotagem pelo mar. Quer dizer, você, depois que bota o óleo diesel no caminhão, considerando que o motor esteja regulado para melhor eficiência, etc., vai sair o CO2. O SO2... você pode, na refinaria, tirar esse enxofre, principalmente no diesel vendido nas capitais. Tá? Então, você consegue tirar o CO2. Mas o carbono está lá no jeito carboneto, vai emitir CO2. Claro que você tem que controlar a fumaça negra, tem os particulados, que isso você pode controlar nas emissões. Tá? Bem, eu agradeço a participação de todos. Infelizmente, é que nós estamos já adiantados nessa mesa redonda, para não prejudicar as demais sessões. Eu agradeço a participação dos dois expositores e aqueles que estiverem interessados nos brindes, por favor, procurem aqui ao lado esquerdo a distribuição, Guilherme. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos. É uma pena que esse é um assunto que a gente não possa estender mais. Acho que é um assunto que vai ser recorrente no futuro próximo. Muito obrigado.